Depois de analisar 216 carteiras de investidores reais que fizeram análises de carteira aqui no Clube do Valor, a gente acha que a gente finalmente encontrou a melhor de todas. Esse cara aqui, que investe melhor que 95% dos investidores, e a nossa ideia nesse vídeo é te provar isso, mas muito mais do que isso, trazer insumos para que você consiga investir melhor e ver seu dinheiro crescer mais. Além de te mostrar como esse cara que investe muito bem pode investir ainda melhor e se aposentar talvez uma década ainda mais cedo. Para isso, o que a gente vai fazer? Vai te mostrar como é que está essa carteira e, segundo, como é que ela pode melhorar para que esse cara acelere ainda mais a sua jornada rumo a uma aposentadoria bem tranquila. É isso que eu e meu sócio Felipe Almeida vamos te mostrar hoje nesse vídeo. Presta muita atenção, deixa o dedo no like e bora pro conteúdo. Boa, vamos lá e vamos direto ao ponto. Como é que está a carteira desse investidor aqui? Ó? Se a gente abre aqui na tela, são um pouco mais de 1,5 milhão ali de patrimônio em investimentos, e o que a gente vê é que a carteira está toda em renda fixa. Basicamente a gente tem metade, um pouco mais aqui, 55% em pós-fixada, e o restante da quase outra metade, 43% em renda fixa e inflação, juntando com um pouquinho de renda fixa pré. E aí carteira 100% renda fixa com ativos bem seguros, eu já vou te mostrar por que essa aqui é uma das melhores carteiras que a gente já viu. E para você entender isso, a coisa mais importante é o contexto do investidor que está por trás da carteira. Vamos chamar ele de João, um nome fictício que a gente deu, é um cara que é muito leigo no mercado financeiro, se autodenomina assim. Ele é funcionário público, busca com essa carteira alcançar algo em torno a 20, 25 mil reais de renda passiva para estar aposentado. E está querendo fazer isso daqui a 10 ou 15 anos no máximo. Para isso, ele segue fazendo aportes de 5 a 10 mil reais por mês, depende do mês, nessa carteira aqui. E por ele ser muito leigo, ele não tem tanto conhecimento, tempo para acompanhar o mercado, ele assume uma postura extremamente conservadora nos investimentos, mas não está completamente fechado a pensar um pouquinho em renda variável em algum momento. E aí chega nesse momento do vídeo aqui, eu sei que muita gente está pensando que já foi dito nessa mesma carteira em outros vídeos. Como o Vinícius, não tem nada de ações, como é que essa carteira pode ser boa sem ações? Ou o Fabrício, rendimento muito baixo, melhor pôr um pezinho na renda variável para acelerar. Ou o Douglas, poxa, se esse cara é servidor público, com certeza ele deveria tomar mais risco. Carteira totalmente renda fixa. Ou seja, na filosofia de muitas pessoas, a melhor forma que elas encontraram para elas de investir deveria ser a melhor forma de todo mundo investir. E o grande ponto, na verdade, é que o conceito de melhor carteira depende diretamente de quem é que está por trás da carteira. Porque vamos imaginar um cenário comigo. O João, ele já passou dos seus 40 anos, já não é mais um jovem iniciando a carreira. Ele já tem 2 filhos, é pai de família. E aí vamos imaginar que ele aprendeu na internet que tinha que investir em renda variável. Porque esse é o caminho. Ele vai lá e segue o conselho. E aí ele passa a ter metade da carteira nesse tipo de ativo. 50% do patrimônio dele hoje seria 750 mil reais. Para fazer isso, o João descobriu uma carteira recomendada, as melhores ações que ele viu para dividendos naquele mês e começou a colocar dentro do portfólio dele. Até que o João se deparou com a sua primeira crise. O mercado financeiro do Brasil entrou num ciclo de alta de juros, como que a gente viu de 2020 para frente. E de lá para cá, o Ibovespa chegou a desvalorizar cerca de 25% num período de mais de um ano. Ou seja, imagina a cabeça do João nesse momento. Ele tinha 750 mil reais. Que por estarem em ações, nas ações que ele achava que deveria ter, como viu que era o certo, esse dinheiro virou 560 mil reais. Praticamente 200 mil reais de desvalorização que ele estava vendo. Ou seja, isso aqui dá quase 3 anos de aportes do João, só para ele voltar pro 0 a 0. Mas quando o João vai buscar na internet, isso nem foi uma grande queda, é o que dizem. E aí, nesse mesmo contexto, o João chega em casa, a esposa pergunta como é que estão os investimentos, o patrimônio deles, e ele fala que 200 mil reais foram de desvalorização. Tudo por causa daquela renda variável que eles decidiram investir. Daqui pra frente, todo dia o João acorda com um aperto no coração, os cafés da manhã em casa já não são mais os mesmos. O mercado continua caindo e os 200 mil reais parecem não ter mais volta. Até que o João decide resolver essa situação. Pega o telefone, liga pro gerente do banco dele e fala: vende tudo. Eu não quero mais perder nem tempo nem dinheiro. E é aqui que o João assumiria uma perda de 200 mil reais e voltaria para renda fixa. Seria isso que iria acontecer, mas o João pensou antes. Ele percebeu previamente que não tinha estômago, tempo nem conhecimento para entrar na renda variável, como dizia no mercado. Ele só iria fazer isso quando estivesse concluído de que fazia sentido. E assim ele seguiu com a carteira sem conhecimento, mas assumindo uma postura totalmente conservadora. Beleza, entendido isso, vamos ver como é que estava o plano financeiro do João. Afinal de contas, ele tinha um patrimônio atual em cerca de 1,5 milhão de reais nessa carteira e queria ter uma renda de aposentadoria entre 20 e 25 mil, vamos colocar 23 mil aqui, que é a média desses dois.
Os aportes projetados eram entre 5 e 10, vamos colocar algo como 7.500 por mês para ficar na média. Ele quer se aposentar num prazo máximo de 15 anos. O nosso próximo passo para o João é desenhar uma taxa de retorno acima da inflação da carteira dele para entender como é que está esse plano. E aí, para ter uma noção disso, a gente já olhou a carteira como um todo, como é que ela está na macroalocação, vamos olhar a microalocação, cada um dos ativos. E nessa parte aqui da carteira do João, a gente vê algo muito simplificado, afinal de contas, essa era a postura que ele assumiu. Ora, uma metade da carteira em renda fixa e inflação está basicamente inteira em tesouro IPCA+, com prazos até bem longos, 2040, 2050, 2055. Essa carteira do João aqui foi iniciada lá em 2022, então o que a gente via naquela época é que ele pegou o IPCA mais 6, IPCA mais 6,2 de rentabilidades médias desses títulos. Ou seja, a partir daqui a gente já consegue ter uma ideia da rentabilidade real dele. Se a gente usar uma ferramenta para fazer essa conta, um tesouro IPCA+, com uma inflação projetada de mais ou menos 5%, já descontando o imposto de renda e a própria inflação, traria um retorno real para o investidor de mais ou menos 4,4%. Beleza, uma rentabilidade aceitável ali para quem é realmente conservador. A outra parte da carteira do João estava em renda fixa pós-fixada. E aqui, a grande maior parte disso está numa LCA pós-fixada do Banco do Brasil, quase R$800 mil aqui. E aqui a gente sabe que a grande maioria desses ativos dos bancões, eles não têm uma rentabilidade lá, essas coisas todas. Vamos imaginar algo como 90% do CDI nesse ativo. E aí, pra gente ter uma noção do que é que isso significa, vamos olhar quanto é que rendeu o CDI na média dos últimos 10 anos, mais ou menos, de 2014 até aqui, para a gente conseguir estimar. O retorno líquido real desse ativo nesse período foi de 3,16%. Ou seja, se a gente estimar algo como 90% do CDI, nesse caso aqui, a gente vai estar falando de uma rentabilidade já descontada de imposto de renda, já que é um LCA, de 2,8%. Beleza, essa parcela da carteira do João tem uma rentabilidade ruim. O lado bom é que ele tem uma liquidez muito boa nesse ativo e é muito fácil resgatar sem tomar nenhum pênalti, sem deixar dinheiro na mesa numa possível marcação a mercado, por exemplo. Então, se a gente pega a parcela pós-fixada e a de inflação do João, a gente vai chegar numa média de rentabilidade acima da inflação de mais ou menos 3,8%. E aí, se a gente volta aqui para o cenário de planejamento financeiro do João e coloca algo como 3,8%, a gente vai perceber que o plano dele, como tá, faz com que ele precise de um patrimônio de mais de 7 milhões de reais e para ele viver de renda com a renda que ele quer, ele precisa de mais 24 anos investindo, o que é fora daquele escopo que a gente passou no começo do vídeo. E aí fica a pergunta, dá para investir melhor no caso do João? E a resposta é óbvio, é claro que dá. Senão, nada teria sentido. Ele consegue se aposentar muito antes com algumas mudanças aqui. Ora, Felipe, então se o João não consegue se aposentar no tempo que ele queria, como é que essa carteira pode ser melhor do que 95% dos investidores? Porque é até que essa carteira é uma carteira boa. E aqui eu te mostro claramente isso. Aqui no Clube do Valor, quando a gente olha para todos os planejadores, a gente já analisou milhares de carteiras nesses últimos 9 anos. E o que a gente mais vê acontecer são 2 erros gravíssimos nas carteiras. O primeiro investidor é aquele que quer tomar suas decisões completamente sozinho. Mesmo que ele tenha outra área profissional na vida dele, não tenha tanto tempo assim para o mercado. Ele vai atrás de uma quantidade gigantesca de informações na internet que no final do dia mais atrapalha do que ajuda. O resultado disso está numa pesquisa do JP Morgan, uma das maiores gestoras de investimentos do mundo, que descobriu que a média de rentabilidade dos investidores fica abaixo até mesmo da inflação, isso no período de 1999 até 2018, e que nada teve uma rentabilidade tão ruim quanto o investidor que quer investir sozinho. Ora, o João naturalmente já evitou esse erro aqui. Ele simplificou a tomada de decisão dele e é por isso que a rentabilidade dele por si só já ficou acima da média. Mas ele evitou também o segundo erro, que é terceirizar a tomada de decisão de investimentos dele para um profissional de investimentos comissionado, que é 95% da representação do mercado brasileiro. Imagina se o João tivesse contado com a ajuda de um profissional que vai indicar bons produtos para eles, aquele ativo que mais vai render. Só que, na verdade, cada um desses produtos gera uma comissão para o profissional que o João não sabe. Ou seja, na média, a gente vai ver indicações com conflito de interesses para que o João comprasse aqueles ativos que geram mais comissão. O que faria a carteira do João ficar cheia de tranqueiras. Não é à toa que se a gente pega um histórico dos COIs, por exemplo, que é o pior produto que a gente tem no Brasil, de 2014 até aqui, o que a gente vê é que o estoque, ou seja, a quantidade de COIs nas carteiras dos investidores cresceu de forma muito grotesca nos últimos anos. Mesmo o COI sendo um dos ativos de pior performance quando a gente vai para os estudos como o da FGV, comprovando isso, por exemplo. Isso acontece por uma única razão. COIs como esses são os ativos que mais geram comissão para profissionais comissionados no mercado, chegando até 5% de ganho para o assessor de investimentos, mas muitas vezes chegando até 8% que o investidor precisa pagar para corretora, escritório, assessoria. E o resultado de investir assim, como várias carteiras que a gente já viu aqui no clube, é que a rentabilidade, essa sim, fica bem abaixo da média, perdendo feio para o CDI. E quando a gente desconta a inflação, girando em torno de 1%
de retorno real. Ou seja, bem pior do que o do caso do João, e é justamente por isso que os profissionais comissionados do mercado financeiro são proibidos em vários dos países do mundo, ou pelo menos tem a sua atuação muito restrita. Ora, se é para estar contando com um profissional duvidoso no mercado financeiro e ter rentabilidades baixas, ou se é para tomar suas próprias decisões, perder tempo e ainda assim ter uma rentabilidade muito ruim, é melhor investir que nem o João, que segue o próprio perfil e decidiu ser conservador até ter mais clareza sobre isso. E é por isso que essa é a melhor carteira que eu analisei nos últimos tempos. Inclusive, a gente já analisou algumas milhares dessas. E o fato é que você também pode ter a tua carteira analisada por um dos nossos profissionais aqui do clube. Em uma sessão de 1 hora totalmente gratuita, a gente vai olhar para a tua forma de investir hoje com base em fundamentos, em filosofias testadas de investimentos, para entender o que é que pode melhorar na tua carteira hoje, para que isso acelere a tua aposentadoria. Nós aqui do clube somos uma consultoria transparente de investimentos, sem comissionamento por produto. E foi isso e a nossa filosofia que fez com que a gente superasse os 4 bilhões de reais sob consultoria e gestão e nos tornássemos a maior consultoria de investimentos fora do eixo Rio-São Paulo. Se você quiser participar gratuitamente de uma análise de carteira gratuita, eu te convido a fazer a leitura desse QR Code que está aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. No mínimo, você vai ter uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje. Dito tudo isso, como é que a carteira do João pode melhorar também? Ora, a gente tem 3 aspectos aqui que são muito importantes. O primeiro deles é que o perfil precisa ser mantido. Ele já é um cara conservador e não tem problema nenhum ele seguir assim. Isso por si só não é um indicativo de performance baixa, muito pelo contrário, eu vou te mostrar isso aqui. Uma carteira 100% renda fixa bem alocada entre as classes de ativos, nos últimos 10 anos teve uma rentabilidade de praticamente 5,5% acima da inflação. Ou seja, isso daqui por si só, essa mudança de forma de investir, já faria com que o planejamento financeiro do João saísse de um patrimônio necessário de 7,3 milhões para 5 milhões de reais. E a aposentadoria dele chegaria, na verdade, em 14 anos. Uma década antes do que seria, do jeito que ele estava investindo antes. Inclusive eu vou deixar o link dessa planilha para que você mesmo faça o teu planejamento de aposentadoria e descubra em quanto tempo você está se aposentando. É só clicar no segundo link aqui da descrição do vídeo, totalmente gratuito. Caso o João queira, a partir de agora, pensar em começar a colocar um pouco do pé em renda variável, chegando numa alocação ainda assim tendendo para conservadora, no que a gente chama de modelo equilibrado, essa rentabilidade poderia aumentar um pouco mais para 6,3. Se a gente busca entender o que é que isso causa de diferença aqui, ele se aposentaria em 11 anos. E aí você percebe que não necessariamente é isso que vai fazer toda a diferença na carteira. A segunda coisa que o João precisa fazer aqui é que a parcela ruim de ativos pós-fixados, como aquela LCA do Banco do Brasil, precisa ser trocada. E o destino disso vai ser rebalancear esse portfólio entre uma parte pós-fixada e uma parte pré-fixada, como mostra essa alocação de ativos. E nesse momento, o caminho dele seria procurar ativos como CDBs, que ele ainda não tem na carteira. Para quem não lembra, ativos bancários, como os créditos de depósito bancário e CDBs, eles ficam cobertos de quebras bancárias em até 1 milhão de reais nas carteiras dos investidores quando bem alocados. Ou seja, com um risco baixo, ele consegue aumentar a rentabilidade desse portfólio. Para fazer esse vídeo aqui, eu puxei exemplos completamente aleatórios de CDBs, só para vocês perceberem que sim, na parte dos pré-fixados, por exemplo, você vai encontrar ativos ali de 14, 15% de rentabilidade. Ou na parte do próprio pós-fixado, CDI mais 1, CDI mais meio, 111% de CDI. Todas elas superando o que ele já tem hoje. E por terceiro passo, na parcela de IPCA+, dessa carteira, como os ativos são um pouco mais longos, os próximos aportes do João podem ser direcionados também a ativos de CDB. E de forma completamente aleatória, a gente também encontra IPCA mais 9, IPCA mais 8 e coisas assim. E é claro que essas taxas que eu te mostrei são do momento que eu tô gravando o vídeo, mas o conceito de trocar ativos de forma inteligente é o que torna possível o João acelerar a aposentadoria dele em 1 década. E se você quiser a nossa ajuda para fazer isso com a tua carteira de forma individual, tem um link que eu posso te ajudar. E agora me conta o que é que você achou desse vídeo. Agora, se você quiser entender como montar uma carteira de investimentos, mesmo que você esteja começando do zero, aí eu preciso que você assista esse outro vídeo aqui. Eu te contei tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.